Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, aqui a gente vai continuar nossa série de algoritmos em JavaScript, em Node. E aqui um algoritmo que a gente vai abordar é o algoritmo de programação dinâmica. Eu vou dar uma explicada o que é, como que a gente utiliza ele em um caso de uso real, né? Em um problema que a gente vai pegar e vai tentar solucionar ele utilizando a de programação dinâmica. Tá, primeira coisa, o que é programação dinâmica? Programação dinâmica, e aí talvez você dê para confundir um pouco com a parte de dividir para conquistar, né? Que também é um outro conceito que tem, que é parecido, só que a diferença entre as duas é o seguinte: as duas têm o mesmo conceito de você pegar um problema e dividir esse problema em subproblemas. Só que a diferença entre as duas é que uma utiliza, que é o dividir para conquistar, ele utiliza partes independentes que no final formam um todo, enquanto a programação dinâmica depende do resultado anterior para chegar no resultado final. Então ela vai, pega esse problema, divide em subproblemas, chega num caso base e a partir desse caso base a gente vai devolvendo para o caso que foi chamado até chegar numa solução final. Tá, ficou bem abstrato isso daqui, eu sei, só que a gente vai chegar em algum ponto que vai fazer sentido, espero eu. E qual que é o problema que eu escolhi para a gente resolver utilizando de programação dinâmica? Esse é o problema, é o mínimo de troco possível em moedas. Então vamos pensar assim: eu tenho uma moeda de 25 centavos e eu quero pegar o mínimo possível de troco para essa moeda. Vamos pensar aqui nas moedas recorrentes que tem no Brasil. No Brasil temos a moeda de um centavo, quase ninguém nunca viu hoje em dia, mas ela existe ainda. Temos a moeda de 10, temos a moeda de 25 centavos, e temos a moeda de 5 centavos também, e de 50 e de um. Então essas moedas que a gente tem hoje em circulação aqui. Então eu poderia fazer essas diferenças, esse retorno dessa moeda. Então se eu der 25 centavos, eu poderia chegar nas várias soluções para ela. Eu poderia, por exemplo, dar uma de 5, uma de 10 e outra de 10, seria 25 centavos. Já que existe a moeda de 25 centavos, eu poderia devolver ela já, porque o mínimo de 25 seria o próprio 25. Uh, Enfim, eu teria algumas soluções para isso. Só que o que a gente quer é o mínimo possível de troco. Então eu vou pegar em um caso aqui em um país fictício onde a gente já só tenha essas três moedas aqui, um, 3 e 5. E aqui eu vou querer, eu tenho uma moeda de 4 centavos, então eu dou um troco de 4 centavos e eu quero devolver o mínimo possível para esse troco. Vocês concordam comigo que eu poderia devolver 4 moedas de um centavo aqui? Só que aí não seria o troco mínimo, né? O troco mínimo que seria aqui seria uma moeda de 3 e uma moeda de um centavo, dando assim esses 4 centavos. E aí a gente chegaria à nossa melhor solução possível. Para fazer essa parte do troco de moedas, a gente vai dividir esse carinha em subproblemas, que é o que eu falei. A gente vai implementar as suas recorrências e resolver os subproblemas e vai reconhecer e resolver o caso base. Tudo isso a gente vai chegar, espero que fique um pouquinho mais claro quando a gente colocar a mão na massa. Então, depois dessa introdução, né, já vamos aqui para o código. Beleza. Eu vou começar definindo nossa função em quotient. E aqui um enorme parênteses, tá? Aqui eu já estou fazendo aqui porque eu estou gravando uma série de vídeos que tem no canal sobre algoritmos. Mas caso você não tenha assistido nenhum vídeo, etc, e só queira fazer esse carinha, você cria uma pasta qualquer, no que fique mais fácil no seu diretório. Garanta que você tem um Node instalado, para isso você pode dar o Node "-v". Entre nessa pasta que você criou, crie um arquivo qualquer com final .js e para executar você dá o Node, aí o nome do arquivo que você criou. E aí dessa forma o algoritmo aqui vai ser executado. Então é assim que você faz para executar esse algoritmo. Tá. E agora a gente vai seguir os primeiros passos. Tá. Os primeiros passos que a gente vai fazer, eu vou passar o coins aqui, que todas as moedas que existem em circulação no mercado para aquele país. E aqui o amounts, que é o troco para qual eu quero. Então, por exemplo, aqui eu já vou chamar esse daqui, min_conchant,
e vou fazer aquele caso daquele país que a gente inventou, onde só tenha 1, 3 e 4 em circulação. E aí poderia ser com qualquer moedas aqui, qualquer troco que iria funcionar. Ah, só que esse daqui eu vou fazer para ficar um pouquinho mais fácil pra gente. Esse caso, esse caso. Então aqui é 5 e aqui é 4. Então aqui tem todas as moedas e aqui é o troco para qual eu quero. Tá, a gente vai começar definindo esse min count change. Dentro dela eu vou criar uma outra function chamada make change, que essa função aqui é a parte que a gente fala sobre dividir em subproblemas. Então a gente vai pegar e vai fazer essa divisão de subproblemas. Quem vai resolver o negócio todo vai ser essa make change aqui. Então, por que eu estou criando uma função dentro de outra função? Para a gente reaproveitar alguns conceitos também da parte na parte de closure, que a gente vai reaproveitar os dados da função anterior para essa daqui e para ficar um pouquinho mais copado, um pouquinho melhor. Então, beleza. Então eu defini essa função aqui, seguindo o roteiro do JavaScript, ele vai ignorar essa função aqui. Então ele definiu essa função, ignora essa função, a não ser que a gente chame ela. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou deixar como return aqui, para eu não esquecer. E aí eu vou chamar esse make change passando esse amount. E esse amount aqui eu vou receber ele. Opa, cliquei em alguma coisa aqui errada. Processing request, tá. Daqui a pouco parou. Tá, fechou. E aqui eu vou receber esse cara como velo. Tá, tentando entender. Eu defini essa função ela foi criada. Aí ele viu que tinha essa função aqui. Essa função também foi criada em memória, só que ela não foi utilizada. E aí no final do arquivo ele viu que essa função não está sendo utilizada e assim ela vai sendo chamada com o valor. Para a gente ver se tudo isso está funcionando, eu vou dar um console log aqui, nesse value aqui, e vou executar o nosso projeto pela primeira vez. Se tiver tudo certo, o valor que vai ser printado aqui vai ser 4. Beleza? É isso daí mesmo. Tá, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar esse coins aqui, então veja comigo que uma das coisas que a gente vai ter que fazer é iterar por todas as moedas que tem naquele país. Então eu vou dar um coins. Vou usar aqui o carinha para me ajudar, for each, e vou chamar a cada item aqui de coin. Tá, beleza? Perfeito. Com isso a gente vai ter iterando por cada moeda que tem que está disponível pra gente. E pra gente querer saber se o troco é válido ou não, a gente tem que zerar ele. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que pegar esse valor que a gente recebe. Então eu vou pegar, vou fazer o value e vou tirar do coin. E esse cara aqui, basicamente, estou fazendo o seguinte. Eu tenho 4 centavos, eu passei 4 centavos. E aqui eu estou fazendo for each, então essa primeira vai ser 1. Então se eu fizer 4 menos 1, eu vou devolver 1 centavo para a pessoa, só que ainda vai me faltar 3 centavos para devolver. Então, ou seja, não chegamos no resultado final ainda. Então, esse carinha é baseado para a gente achar sempre e fazendo a subtração para a gente, quando chegar a zero, significa que a gente chegou na solução possível. Por exemplo, se eu tiver 4 centavos e a moeda for de 4 centavos aqui, 4 menos 4 é zero. Então não tem mais o que devolver de troco. Então a gente chegou na possível solução. E aí eu vou criar uma variável aqui fora, porque a gente vai utilizar mais para baixo depois, chamado let. Pode ser aqui new min value, que é o novo valor calculado. E aqui eu vou deixar como só criado, ou seja, ela vai ler um defined aqui. E vou falar que o new min value vai ser igual a esse carinha aqui, tá? Beleza? Então a gente está fazendo essa subtração e calculando aqui. Fechou. Depois disso, a gente vai fazer algumas séries de verificação. A gente vai verificar se esse new min value for maior ou igual a zero. Porque se for maior ou igual a zero, significa que a gente tem troco ainda, pode ser que tenha troco ainda para calcular. Se for maior que zero, significa com certeza que a gente tem troco. Se for igual a zero, a gente vai também fazer essa verificação se for igual a zero, porque ele vai chegar em um caso de uso na qual ele não vai ter mais troco e vai retornar para a gente um array. A gente vai chegar nesse ponto também para ficar um pouquinho mais claro. E aí que vem a sacada máxima aqui.
Porque, como eu falei, quem está fazendo esse cálculo aqui de dar o troco é essa função make change. Então, enquanto ainda tiver valor, eu vou precisar ficar fazendo esse cálculo de retornar. Então, tipo assim, eu dei 4 centavos, devolveu um, então eu tenho 3 centavos ainda. Então, se eu dou 3 centavos ainda e tirou menos um, ainda vou ter 2. Então, tipo, eu vou ter que ficar fazendo essa chamada até chegar no zero. E aí, lembra que eu falei sobre programação dinâmica? É sobre pegar, dividir em subproblemas, pegar o resultado do problema anterior, armazenar essa melhor solução e depois fazer essa junção. Então é exatamente isso que acontece aqui. Hum, Porque se o valor aqui for igual, eu vou rechamar essa função aqui, só que ao invés de passar o valor full, eu vou passar esse novo cálculo aqui. E aqui eu vou criar uma outra variável. E essa variável aqui pode ser new change, new min change talvez. Se a gente encontrar um nome melhor, depois a gente vê. Por quê? Essa variável aqui, ela vai guardar o resultado desse make change aqui, que é a chamada dessa função, que vai ser passada por esse novo value aqui. Então, eu vou calcular um novo valor. E aí eu vou pegar esse novo valor e vou rechamar essa função novamente. Através do que? De recursividade, tá? Então a gente está trabalhando só com recursividade aqui. Então, beleza. A gente tem esse new min change. Deixa eu ver se tem um nome melhor para ele, porque esse make change aqui vai ser new min change. Deixa eu ver. Poderia ser. Acho que por enquanto dá para manter esse nome aqui. Qualquer coisa a gente vai. A gente vai. A gente vai. Talvez mudei de ideia aqui. Poderia ser um current minimal. Não, deixa lá, mudei de ideia de novo. Desenvolvimento é isso, você passa o maior tempo tentando definir nome de variável. Depois a gente tenta entender e ver melhor sobre os carinha aqui. Não, perfeito. Dando continuidade aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar achar agora com esse resultado desse valor aqui, dessa função, a gente vai tentar achar um mínimo global. Só que aqui começa a ficar um pouquinho abstrato, eu acho. Então eu quero tentar entender tudo que está rolando até aqui agora. Para explicar um pouquinho melhor, eu queria deixar claro um pouquinho três etapas aqui. A primeira, eu quero explicar esse new value. A segunda, esse new min change. E a terceira é uma nova variável que a gente vai criar chamada min. Eu vou deixar ela criada aqui. Ela vai ser que nem um array vazio, tá? New value, vamos lá. O que é new value? O new value é a subtração do valor que eu estou querendo, que está atualmente aqui nesse carinha, menos a moeda atual que eu tô, a moeda que eu estou iterando. Então vai ser uma dessas moedas aqui, as moedas disponíveis no mercado. Então seria nesse primeiro caso, quando ele começa o make change, a gente passa o 4 aqui, correto? Então make change a gente passou 4 aqui, chamou aqui, make change passou o 4 aqui, aí ele instanciou, ele criou essas variáveis, e aí a gente começa a fazer um for each para cada moeda disponível. E aí eu vou calculando o new value. Então o new value vai ser 4 menos a moeda atual, que é coin. 4 menos 1, e aí vai ser igual a 3. Então esse é o new value. New min change. O new min change é o mínimo de troco para aquela moeda do new value. Ou seja, aqui eu fiz, antes é 4, correto? Aqui eu fiz a subtração, virou 3. Então eu vou chamar o make change novamente passando 3. Agora esse value aqui vai ser 3. E aí eu vou fazer todo o fluxo para tentar descobrir qual que é o mínimo troco que eu tenho para esse new value, que a gente acabou de falar o que esse new value é. Então o new min change é o mínimo troco desse carinha aqui. Então é o mínimo do troco, poderia chamar atual, alguma coisa assim desse carinha, mas é o mínimo troco de new value. Tá? E o mínimo, esse mínimo em si é o valor que vai ser retornado. É ele que vai ter
vai ter o resultado mínimo. Ou seja, se não tiver, se o min change for menor que o valor mínimo, então a gente vai trocar ele porque para que esse mínimo troco, trocar não, na verdade concatenar, para a gente tentar chegar no mínimo troco global desse valor. Então, o que eu quero dizer é que o mínimo ele vai ser o mínimo do valor total, é o mínimo que a função por si só vai retornar. Então, e aí a gente vai atualizando esse item. E para deixar um pouquinho mais claro nesse carinha, a gente vai fazer algumas validações para a gente ver se a gente vai trocar esse valor mínimo ou não. Então aqui a gente vai criar algumas validações. Mas antes de a gente meter a mão em massa, em código, eu quero tentar debulhar um pouquinho mais esse código, tá? Para ficar um pouquinho mais claro o que que ele está fazendo, o que está acontecendo aqui, tá? Então, vamos lá. Tudo começou aqui. Eu cheguei nesse valor passando o 4 que é a moeda atual, para essas moedas que eu tenho em circulação, tá? Então ele chegou aqui, eu vou instanciar essas variáveis e aí eu vou começar a fazer um for each para todas as moedas que tem em circulação, porque é com elas que eu quero testar se esse mínimo valor vai dar match ou não com as moedas em circulação. Então, para isso, eu vou pegar, por exemplo, 4 centavos e vou fazer a seguinte pergunta: se eu tiver 4 centavos, tirar 1 centavo, ainda vai me sobrar 3 centavos, correto? Então, o 3 centavos, então esse new value vai se valer 3 centavos. O 3 centavos é maior ou igual a zero? Sim. Então, eu vou chegar nesse cara e vou chamar o make change novamente. Nisso que eu faço, crio o make change, a gente vai voltar para essa função aqui. E perceba que o for, ele não adiantou. O for ainda continuou no 1 porque a gente interrompeu a função para chamar ela novamente. O nome disso é recursividade. Então é isso que está acontecendo nesse momento. A gente chegou, criou o make change aqui, passando 4. A gente fez a subtração para esse esse new value aqui, que foi 3, né? Então o new value aqui. E aí a gente chamou o make change aqui. O make change, o resultado desse make change, a gente vai armazenar no new min change, que esse new min change é o que eu expliquei, é o mínimo que a gente vai calcular para aqueles valor possível. E através desses mínimos que a gente vai calculando, é que a gente vai ter um mínimo total, que é isso que eu falo sobre a programação dinâmica, que a gente dividiu em subproblemas, a gente vai resolvendo ele aos poucos até ir concatenando e juntando com o mínimo total. Então é isso que está acontecendo aqui. A gente chamou esse make change 4 menos 1, 3. Então aqui é como se a gente pegasse esse make change e jogasse ele aqui. Então esse carinha aqui estaria aqui nessa pilha. E aí ele chamou novamente o make change. Esse make change ele vai vir aqui nesse item aqui da stack novamente. E o nome disso daqui, igual eu acabei de falar, é uma stack, é uma pilha. A pilha, para quem lembra de estrutura de dados, ela parte do pressuposto de LIFO, né, que é o last in, ou seja, o último a entrar. Então, o último que vai ser a entrar vai ser o primeiro a sair quando a gente começar a desempilhar. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente chamou aqui 4 menos 1, que deu 3, correto? Então, a gente chamou o make change com 3. E aqui esse make change vai ter valido 3. E a gente vai fazer tudo de novo. A gente vai voltar passando por coins desse carinha aqui. O coins, o primeira coin aqui vai ser 1 novamente, porque lembra que a gente parou a função para chamar aqui. Então, a função ela é como se a gente estivesse chamando, essa função estivesse chamando ela mesmo novamente. Então, a gente restart, entre aspas, ela. E aí a gente vai estar fazendo com 3. Aqui vai ser 3 menos 1, que vai valer 2. 2 é maior ou igual a zero? Sim. Então eu vou chamar o make change de novo. Então eu estou caindo cada vez mais para a gente tentar achar o código base, o caso base dela. Que aqui vai ser 2 e aqui foi chamado passando 2. Aqui eu vou fazer novamente. E aqui eu vou passar o. E aqui é como se fosse eu estivesse empilhando aqui. Aqui eu vou chamar o make change passando 2. Então aqui como se ele tivesse empilhado aqui. E aí eu vou fazer aqui novamente. Vou fazer 2 menos 1 vai ser maior ou igual a zero? Sim, então eu vou chamar o make change novamente. Aí ele vai estar empilhado nesse caso a base aqui. Até eu chegar nessa vez aqui que o make change vai ser 1 menos 1. E 1 menos 1 ele vai ser maior ou igual a zero? Sim, vai ser igual a zero. E nesse caso aqui, quando for o make change for zero,
eu quero começar a chegar, significa que eu tenho o troco possível, porque se eu tenho 1 centavo e devolvo 1 centavo, 1 menos 1 é 0, então eu não tenho mais troco para dar. Então, quando chegar nesse caso aqui, eu quero criar uma verificação para ele não entrar em um loop infinito, senão ele nunca ia sair desse loop aqui. Então, se esse valor aqui for 0, fazendo dessa forma eu garanto isso, então eu dou um return nesse array vazio, tá? Então, aqui é exatamente esse carinha, esse ponto que a gente já fez. Quando a gente dá um return nesse cara, a gente chegou no caso base. Quando a gente chega em um caso base, toda a nossa pilha que a gente construiu, a gente começa a desempilhar ela. Lembra que eu falei que era um leaf last in first out? Qual que foi o last in, o último a entrar? Foi o make change 0, né? Então ele vai ser o primeiro a sair. Então aqui eu vou resolver a função e quando eu resolvo a função eu chamo, aqui esse make change é como se ele estivesse sendo chamado pela primeira vez passando do 0, né? E aí ele vai entrar esse carinha aqui. Esse cara, ele tem algum valor? Não, não, então eu vou retornar um array para ele aqui. Então eu retornando o array para ele aqui, o resultado dele vai ser um array vazio. Então eu vou devolver o resultado para quem? Para quem chamou. E quem que chamou? Quem chamou foi a make change. Então a make change que chamou a make change. Então eu desempilhei ela aqui e retornei um array vazio. Então nesse caso aqui eu faço o desempilhamento da função e para quem chamou ela, que foi aqui, agora ela vai retornar um array vazio. Tá? Então, retornando um array vazio, esse new min change aqui, no nosso primeiro retorno, ele vai equivaler a um array vazio. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o jogo aqui e eu vou tentar descobrir agora se esse mínimo valor possível, que esse mínimo valor que eu calculei aqui, que é o new min change, que é o new value, ele vai ser um valor menor que o valor atual. Então, primeiro, para fazer isso, eu posso fazer se o new value for maior ou igual a 0. Então, a gente tá nessa etapa aqui de criar novas validações. Primeiro, eu vou fazer só essa única validação, porque se é maior ou igual a 0, tá? Porque a gente não pode fazer com um valor negativo. Isso daqui talvez fique um pouquinho mais claro, porque, tipo, se batendo no valor negativo é porque significa que eu estou tentando tirar, por exemplo, fazer um valor, tipo assim, vamos supor que esse value for 1 e a coin aqui que eu estou testando é 3. Então vai ser 1 menos 3, que aí vai dar menos 2, e aí ele entrou no valor negativo. Então se é valor negativo, tipo, se eu não tem como, não vai ter como eu fazer esse cálculo. Então por isso que eu verifico sempre se é maior ou igual a 0. Então, beleza. Por enquanto, essa é a única validação que eu vou fazer. E aqui eu quero mostrar também como que vai, qual que é o conceito que que vai acontecer, tá? Então, lembra que eu falei que a gente criou esse new min aqui? O min significa que é o valor mínimo atual, que é o mínimo de tudo, que é o mínimo que vai ser retornado, beleza? Então eu vou falar, se esse valor for maior ou igual a 0, então eu vou pegar, eu vou falar que o mínimo, ele é a junção de coin, e veja bem o porquê de coin, e eu vou concatenar ele com esse new min change aqui. Tá, aqui pode ficar um pouquinho confuso, então a gente vai tentar entender o que acontece aqui. Então, novamente, o new min change é a lista de moedas que resulta na combinação mínima de um valor, ou seja, do new value. Min é a combinação mínima encontrada até agora para o valor de value. Então, se você encontrou uma melhor forma de juntar essa quantia, quando você encontra a melhor forma de juntar a parte dessa quantia, isso é o new min change, que é esse carinha aqui. Então, para essa quantia aqui, para 1 centavo aqui, que é o que a gente foi descendo, a menor forma para ela é 1 centavo. Então, se eu tenho 1 centavo, 1 menos 1 vai ser igual a 0. Quando eu retorno 0 aqui, significa que eu encontrei o menor resultado possível. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou falar que para 1 centavo, que para a moeda que eu estou testando nesse momento, que no caso é de 1 centavo que a gente está nesse primeiro item aqui, eu vou concatenar o resultado nesse new min change. O new min change é um array vazio, então quando eu dou um concat em 1 concat 0, aqui ele fica 1.
Então, isso que eu estou falando é o seguinte, que quando eu tenho um centavo, o menor troco para ele é o próprio um centavo. Então, é isso que eu estou fazendo. Então, eu estou criando esse valor aqui de um centavo, tá? E aí, eu estou devolvendo para trás. Eu devolvo ele para cá. Então, aqui vai ficar dessa forma e eu retorno para quem chamou ele, esse min change aqui. Beleza? Então, novamente, isso daqui tem que ficar bem claro. Rapidamente, vamos recapitular o que essa função está fazendo. A gente está chamando esse make change aqui, passando o amount, que é esses 4 centavos aqui. E a gente quer saber o mínimo de troco para esses 4 centavos aqui. Quanto, o mínimo de moeda para esses 4 centavos aqui, tá? Então, aqui vai equivaler a 4, correto? Então aqui foi 4, não é negativo, então vai entrar aqui, vai criar essas variáveis e vai passar por cada it para cada um desses valores aqui. E aqui eu vou fazer a conta, é aqui na qual eu vou pegar o valor, que lembra que é 4, 4 menos 1, 3 centavos. Agora eu quero saber qual que é o menor valor para 3 centavos. Então essa função aqui ela é rechamada, passando o valor para 3 centavos. E aí ele vai fazer tudo novamente. E aqui eu vou pegar esse new value para 2 centavos, né? Porque ele vai fazer 3 menos 2, 3 menos um, porque eu estou fazendo sempre com essa coin aqui. 3 menos um vai ser 2. E aí eu vou chamar o make change novamente. Então aqui chamando esse 2. Vai fazer isso daqui novamente. Eu vou cair aqui. Agora esse value foi 2, né? Então eu vou fazer 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Então eu vou chamar esse make change aqui novamente sendo 1. Aqui ele sendo 1, aí ele vai vindo aqui, vai fazer isso daqui novamente. Vou começar por esse for each novamente. Aqui eu vou fazer 1 menos 1, que vai ser 0. Então eu vou chamar esse new value aqui sendo 0. Então nesse momento é esse carinha aqui. Quando esse valor for 0, essa função vai bater aqui. Ela vai retornar um array vazio. Retornando um array vazio, eu vou desempilhar, vou desempilhar. E quando eu desempilho, eu vou retornar esse resultado para quem chamou. Lembra que quem chamou o make change foi o próprio make change aqui. Então eu vou desempilhar esse cara e quando eu desempilho, eu vou retornar para ele um array vazio, porque esse é o resultado do return aqui. Se a gente for lembrar, esse daqui é o resultado. Então esse make change aqui, a gente acabou de fazer o cálculo para o menor. A melhor solução para ele é um array vazio. Por quê? Porque quando eu chego no troco final, que é um centavo, e o troco final é tipo assim, se eu tenho um centavo e te dou um centavo, vai ser zero. Então, quando ele é zero, a gente retorna um array vazio. Aí, depois disso daqui, ele vai seguir a vida e vai executar essa função aqui. Então, lembrando, a gente executou esse carinha aqui, saiu daqui, desempilhou e voltou para quem chamou aqui esse valor. Então, a gente voltou para make change na qual o value era 1, tá? Então, aqui eu vou pegar o new value é maior ou igual a zero? Sim, porque o new value, ele, quando a gente chamou, ele estava 1. Lembra que quando a gente fez o make change, o make change ele pega esse new value aqui e o que a gente já retornou e quando a gente chamou para ele com ele sendo 1. Então a gente vai pegar esse new change aqui vai estar valendo um array vazio e esse new value vai ser 1. Então 1 vai ser maior ou igual a zero. E que no caso ele retornou para cá, a gente tá vendo nessa parte aqui agora. Então, como ele é maior ou igual a zero, eu vou pegar essa moeda que eu estou testando atualmente e vou concatenar com o melhor resultado que eu obtive até agora. Então, quando eu tenho um centavo e retorno um centavo, ele retorna um array vazio. Então, é aquilo que a gente falou, que é um array com 1, vou concatenar um array vazio, vai selecionar 1. Então, nesse value aqui, a melhor solução para um centavo é devolver um próprio um centavo. Então a gente mata ele e desempilha. Então, e aí a gente volta para quem chamou. Para quem chamou agora nesse carinha aqui, foi esse make change novamente, porque lembra toda vez que chama, a gente mata a função e chama aqui. E aí quando começa a desempilhar, a gente começa de onde parou, ser executado novamente. Então agora esse carinha aqui vai equivaler a 1. Esse carinha aqui equivalendo 1, a função que agora que foi chamado, esse value vale 2. Então, o value 2 menos 1 é 1. Nesse caso aqui, então ele chamou aqui passando 1 e a gente viu que o menor troco para 1
é o próprio 1. Então, nesse caso aqui, o new min change, o melhor o troco possível, foi calculado com 1. Só que agora eu não estou querendo saber com centavos, estou querendo saber com 2, né? Então, por isso que a gente vai pegar essa moeda atual. Então, a gente fez assim, eu tenho 2 centavos. Eu sei que o melhor cálculo que eu tenho que agora é 1 centavo. Só que para essa moeda que eu tenho atual aqui, qual que é o melhor cálculo? Qual que é a melhor solução? Desse que é esse coin aqui que é 1. Então eu vou pegar novamente, vou pegar esse 1 centavo que eu tenho, que é essa coin, e vou concatenar com esse valor aqui da menor resultado que obtive do New Value, que foi o 1. Então aqui eu estou concatenando a coin 1 com esse próprio 1 aqui. Então aqui eu estou fazendo, basicamente vai ser 1 e 1. Então aqui eu sei que para esse valor aqui, nesse carinha, o melhor resultado que eu tenho é, quando eu dou 2 centavos, é duas moedas de 1 centavo. Então beleza, agora eu sei que quando eu tenho uma moeda de dois, quando eu dou uma moeda de 2 centavos, o melhor troco que eu posso obter é 1 e 1. Então, com isso, a gente matou aqui. Quando a gente mata aqui, a gente devolve recursivamente para cá. Então, esse cara aqui, ele é chamado novamente, ele é executado agora, só que aqui ele vai estar valendo esse valor aqui. Então, a gente fez esse cálculo de 1 e 1, correto? E quem está aqui nesse value é 3. Então, nesse momento, a gente tá fazendo, a gente parou aqui, né? Então, vai executar daqui para baixo. Esse new value aqui foi o valor passado, que foi 3 foi 3 menos 1, né? Então esse new value aqui tinha sido 2, por isso que a gente fez esse cálculo, a gente pegou qual que é o melhor resultado de uma moeda de 2 centavos, então se eu der 2, ele vai me devolver 1 e 1, então a gente passou por aqui, então nesse new value aqui, nesse momento tá 2, então ele também passa aqui, né? E aí a gente faz a seguinte coisa, a gente vai pegar esse valor aqui, vai pegar a moeda que eu estou testando atualmente, que é a moeda que eu estou testando atualmente, a gente está no primeiro item do it, que é essa daqui, e estou adicionando essa moeda ao melhor valor encontrado que eu tenho até agora. Então eu tenho um, um e um. Então é isso, nesse momento a gente chega aqui, ó que legal, a gente chega aqui que o menor valor encontrado para 3 centavos são 3 moedas de 1 centavo. O que faz sentido. Tipo, se eu der 3 centavos, se a pessoa me der 3 moedas de 1 centavo, tá certo. Só que ela ainda não é o menor valor. Por quê? Porque depois que eu fizer aqui entrar nesse for each, a segunda moeda que eu vou calcular vai ser 3. E com esse 3, se eu tenho 3 centavos e me devolvo 3 centavos, ele vai ser o menor do que 1 e 1. Porque eu preciso só devolver uma moeda de 3 centavos ao invés de devolver 3 moedas de R$ 1 ou 3 moedas de 1 centavo. Então esse valor ele vai ser atualizado. Para isso, para a gente continuar, essa foi a lógica que a gente seguiu até agora, tá? Então guarda isso. Para a gente continuar, a gente vai precisar fazer mais algumas verificações. A primeira verificação que eu vou fazer é se newMinChange.length, se existe algum tipo de troco que é válido. Então, se existe um troco, por exemplo, se até se nesse momento aqui, que o new min change, ele é o resultado é o melhor resultado que tem desse new value. Se ele for um resultado válido, ou seja, se eu obtiver um resultado, então eu posso fazer assim, ou se o new value, ou seja, se existe um melhor troco até agora, ou o new value ele for zerado, significa que pode ser que eu tenha uma melhor solução. Então, por quê? Porque quando ele devolve o valor zerado, significa que eu tenho 1 centavo e me der 1 centavo, é zero. Então, pode ser que ele seja a melhor solução, ou se eu já tenho uma melhor solução calculada, que é igual a gente fez aqui agora, pode ser que eu tenha uma melhor solução. E também, mais uma verificação que a gente faz, essa é a seguinte. Então aqui a gente verificou se tem alguma melhor solução. Aqui a gente verifica se a solução que eu tenho atual é melhor que a solução que eu tenho anteriormente. Como que a gente faz isso? Se newMinChange.length for menor que min.length menos 1, ou se min.length for vazio,
a gente vai, aí sim que a gente vai fazer essa troca aqui. Por quê? Esse new min change.length concorda comigo que ele é o menor resultado que eu achei no momento. Só que eu quero fazer, comparar ele com o menor resultado que eu tenho. O que que eu com o menor resultado que eu tenho até agora. Lembra que eu falei que a gente encontrou que aqui é um e um. Um e um é um possível resultado para uma moeda de 3 centavos. Então, se eu der 3 centavos, a pessoa pode me dar um e um. Só que ela não é o nosso melhor resultado. Então, para esse caso aqui, eu quero saber se esse menor resultado é melhor, se esse menor resultado que eu tenho agora, ele é o menor, porque ele tem menos moedas do que o resultado que eu tenho anteriormente, só que anteriormente sem eu concatenar a coin. Então aí por isso que eu dou um menos um, porque aí eu faço esse valor sem fazer essa concatenação, porque eu pego os dois valores brutos sem concatenar. Aí eu vou saber se esse valor se o valor que eu tenho, se a menor moeda que eu tenho agora é melhor do que a melhor solução que eu tenho em mão. Então, retomando aqui nesse caso do um e um. Aqui, lembrando que quando a gente fosse passar, aqui ele passou, né? Ele retornou pra gente um e um. Então, esse min aqui, ele seria um e um e um. E aí a gente passaria por esse valor aqui, lembrando que eu estou nesse value de 3. E aí ele faria o quê? A gente testaria a nossa próxima coin aqui. Então, essa coin aqui, essa moeda, seria 3. Então, eu faria aqui 3 é menos 3. Por quê? Porque a gente está testando o value 3 com a moeda 3. 3 menos 3. Vai ser maior ou igual a zero? Sim, vai ser igual a zero. Então eu vou dar o make change. Quando eu dou make change, eu vou chamar essa função recursivamente para cá novamente. E aí ele vai ser zero. Sendo zero aqui, ele vai retornar esse array vazio aqui. E aqui eu vou fazer essa verificação. Eu tenho o new, eu vou cair aqui, new min change.length, se ele tem algum valor nesse new min change, ele não tem nesse momento desse cálculo que a gente está, ele não tem uma possível solução, então é vazio, porque a gente chegou no tá zerado, ou se o new value é zerado. Sim, o new value é zerado, então se o new value é zerado, a gente tem um possível troco que serviria pra gente. Então ele bateu aqui. Agora aqui a gente faz assim, esse new min change ponto length que eu tenho, new min change ponto length que eu tenho. Esse new min change é o que? Esse cara aqui. Ah, ele é menor do que o min.length, sabe? E menos um. O min.length é esse carinha 3, é esse carinha aqui, 3, né? Menos um é antes de eu adicionar a moeda. Então, antes, eu lembro que eu tinha um e um. Então, ele é menor? Sim, ele é menor. Se ele é menor, então significa que essa solução é melhor. Se essa solução é melhor, eu caio aqui e aí eu pego a coin, que é a moeda que eu tô atual. Lembrando que essa coin que eu tô testando atual é a 3 e vou dar concatenando com o novo melhor, que é o array. Então, nesse momento, eu estou substituindo tudo esse carinha aqui por 3. Então, tudo que eu tenho agora é que uh, o melhor troco para 3 centavos é o próprio 3 centavos. E aí eu retorno novamente para esse carinha que foi chamado. Então, eu desembrulho aqui e retorno para quem que foi chamado. Então, nesse momento aqui, o make change, ele caiu aqui para 3. E agora a gente está fazendo esse último desembrulho aqui. A gente está desembrulhando aqui, ó, a gente retornou 3 para cá, para quem está chamando para esse make change aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Aqui foi 3, correto? Então aqui a gente vai cair aqui, deixa eu só apagar aqui para não confundir. Aqui nesse momento a gente tem 3, né? Então, foi 4, no caso, como a gente está testando o valor 4 aqui, a gente fez 4 menos um que foi 3 e fez esse valor para 3. Aí a gente fez tudo isso que eu te expliquei e aí ele retornou essa nova moeda. Então, tudo que a gente fez é para ver que até agora a melhor solução que a gente tem é se eu der um troco de 4 centavos, então a pessoa foi lá e já me devolveu 3 centavos. Então é a melhor solução que a gente encontrou até agora, porque a pessoa poderia ter devolvido um e um, só que ela já devolveu, a gente já fez o cálculo que um e um não seria a melhor solução, que a própria 3 seria a melhor solução. Então a gente tem isso nesse momento, perfeito? Então, voltando aqui, agora a gente está fazendo o último caso, que é nesse value aqui valendo o quadro. Aqui a gente vai fazer assim,
Aí com esse value a gente tá nesse for each aqui, sendo a coin 1, tá? Então esse new value que é 4 menos 1, que é 3, é maior que 0, sim. Aí a gente vai fazer assim, esse new min change, ponto length. Quanto que é o new min change? O new min change é 3, ponto length. Tipo assim, então aí significa que tem melhor troco até agora? Sim, tem, que é o array de 3. Então ele já cai aqui. Então essa solução aqui deu ok, deu true. Aqui também bateu nesse true, então nem precisa testar esse ou. Então, aí aqui a próxima coisa que a gente vai fazer assim, essa new min change ponto length, ela é menor que a min ponto length menos um, só que a min ponto length ela tá vazia nesse momento, porque lembra toda vez que a gente chama make change, as variáveis são retornadas e feitas aqui, são feitos novamente. Então, min ponto length aqui é vazio. Então, 0 menos um vai ser menos um. Então, nesse caso aqui, esse min length tá menos um. Só que aí ele vai cair nesse carinha aqui, não tem nenhum min length ainda, ou seja, não tem nenhum mínimo até agora. Então, dessa forma, a gente está sempre pegando a melhor solução que a gente foi obtendo, levando ela para cima. Então, levando ela para cima, eu falo que a gente veio aqui para baixo, né? Foi obtendo e foi subindo ela, levando ela para cima. Então, a melhor solução que a gente tem nesse momento foi a do troco 3 centavos, que é esse new min change aqui, e esse min ele está vazio, então a gente vai cair aqui. Então, nesse momento, eu vou concatenar a moeda que eu estou testando agora, porque eu estou testando com essa moeda aqui. Então, se eu tenho 3 centavos e adicionar 1 centavo, que é o que a gente está fazendo agora, quanto que vai ficar? Então, aqui eu estou fazendo um concat de 1 com 3. E veja só, 3 não é perfeitamente o troco que a gente quer. Então, a gente está quase chegando lá. Na verdade, a gente chegou na melhor solução, porque eu peguei a moeda que eu estou testando e eu peguei toda essa junção que eu me encarregando do melhor troco, que foi de 3 centavos, e concatenei com essa moeda na qual eu estou testando agora. E aí, o que ele vai acontecer aqui? Ele retornaria para cá, retornaria nesse coins aqui. Esse coins aqui, a gente estaria fazendo o seguinte, ele estaria valendo 3, né? Porque é esse teste que eu estou fazendo aqui. E aqui a gente estaria fazendo o velo e vai ser 4. Aí a gente estaria fazendo assim, 4. Estaria fazendo. Ok, nesse caso, deixa eu só recapitulando aqui. Esse coin aqui a gente pegou, veio aqui, e esse min agora ele vai estar valendo o coin que vai ser 1 com o 3, né? Então esse min nesse momento ele vai estar valendo isso daqui, 1 e 3, fechou? Aí a gente vai partir para o próximo it aqui do laço, que vai ser o próprio 3 aqui. Então, aí, nesse momento, esse coin aqui vai ser 3. Então, a gente estaria fazendo o value, vai ser 4 menos 3. 4 menos 3 vai ser 1, né? Então, aqui ele chamaria esse make change novamente, passando 1. Aí, ele iria fazer tudo aquilo que a gente já viu, né? Então ele ia chamar aqui valendo 1. Aí a gente ia cair aqui 1, não sei o que, não vai cair, então ele vai chamar make change novamente. 1 menos 1 vai ser 0, e aqui ele vai cair e retornar 0. Depois ele vai retornar 1, então o menor troco aqui seria para 1. A gente faria aqui esse recálculo e chamaria esse carinha aqui sendo 1. Aqui ele estaria concatenando, a gente estaria fazendo assim new value vai ser maior ou igual a zero. Aqui ele pegaria e faria tudo aquilo que a gente fez, resultando nesse 1, 3 aqui. Então, com isso, a gente tem que a melhor solução que a gente chegou até agora foi esse valor aqui. E porque se a gente chegar aqui e fazer com 5,